te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Bom dia, irmãos e irmãs, aqueles que nos acompanham pelo Facebook da Paróquia Nossa Senhora da Assunção de Barbacena. Estamos aqui trabalhando nesses nossos encontros, neste nosso bate-papo, sobre a sombra, o efeito sombra. Encontre o poder escondido na sua verdade. A proposta hoje é que nós conversemos sobre nosso quarto passo. Reconstrua seu corpo emocional. Essa é a proposta. Nós vimos um pouco essa questão da desconstrução e agora nós temos que reconstruir essa proposta do nosso corpo emocional. Sempre que uma emoção negativa paira sobre nós, emerge, você pode substituí-la por algo novo. Depende só de você. Todos temos uma imagem mental do que é um corpo físico desejável. Aquilo que nós desejamos, aquilo que nós almejamos na nossa vida, esse corpo físico e desejável. Bem condicionado, saudável, jovial, viçoso, agradável de se ver. Daí nós dizemos assim, de que nós estamos falando de um corpo externo, né? Nas academias, essas pessoas que trabalham essa parte externa do corpo, né? A gente gosta de se ver bem, né? Melhor ainda que este bem externo se torne também um bem interno, né? Nós estejamos bem internamente. Mas não usamos essas qualidades em relação às nossas emoções. Nosso corpo emocional, o corpo emocional, assim como o corpo físico, tem de ser propriamente nutrido. Ele pode ficar cansado e flácido ao ter as mesmas reações. Repentinamente, ele se torna enfermo quando exposto a toxinas e influências insalubres. Toda vez que você sente uma emoção negativa, seu corpo emocional está expressando desconforto, fadiga ou dor. Então, é aquela questão, né? Quando você se coloca no mundo em relação com o outro, nós temos que pensar dessa forma. Olha, como que nós sugamos, né? Às vezes eu me coloco na vida como um corpo, mas simplesmente como um vidro dentro da água, né? Ficam algumas gotinhas. Mas às vezes eu me coloco na vida como um corpo, mas como uma esponja dentro da água, né? E aí eu vou sugando, né? E quando eu sugo, aí eu vou adoecendo, porque esse corpo ele vai se contaminando com as toxinas e influências insalubres, né? Então nós falamos assim as dificuldades que nós temos com relação a essa questão do corpo. Então dizemos assim, olha, da mesma forma que nós gostamos de ter um corpo muito bem preparado fisicamente, uma estrutura que seja invejável aos outros, né, de maneira saudável, nós também temos que ter esse desejo de um corpo saudável emocional.
Espero que todos estejam assim compreendendo esse quarto passo, né, que é reconstruir seu corpo emocional. Também espero que todos estejam conseguindo ver, né, os áudios, aliás, ouvir os áudios corretamente, né? A gente às vezes coloca o fone de ouvido, mas não sabe se está bem claro, né? Bem nítido. Então vocês mesmos que o digam, né? Toda vez que você sente uma emoção negativa, seu corpo emocional está expressando desconforto. Então olha aí, esse cansaço e essa dor. Preste atenção a esses sintomas, da mesma maneira como faria com uma dor ou um desconforto físico, né? Se você tivesse uma pedra no sapato, não hesitaria em removê-la. No entanto, quanto tempo você já suportou as pedras espirituais de seu sapato? De várias formas, nossas prioridades devem ser revertidas. Pense no tempo e no dinheiro gastos para evitar o envelhecimento. Empenhamos um esforço enorme para garantir um corpo saudável e funcional até a idade avançada. Eu falo de que quando nós não conseguimos lidar com a questão das emoções, tem aqui até um livro que nos ajuda e eu acho muito interessante, sobre essa questão das doenças emocionais, e nós já até trabalhamos essa questão, né? Quanto mais Seja bem-vinda, Maria Ângela. Quanto mais você não se depara, não consegue lidar com as doenças emocionais, tanto mais você vai ter que usar remédios, né? Então, Curando as Emoções, né, o nome do livro. Então, eu acho interessante a capa desse livro porque tem um paciente sentado em cima de um monte de caixas de Rivotril e um médico, possivelmente, sentado em cima de um monte de dinheiro, né? Então, é para poder dizer assim, olha, quando você não tem um esforço de controlar as suas emoções, tanto mais você vai gastar. Então, empenhemos, né, um esforço enorme para garantir um corpo saudável e funcional até a idade avançada. No entanto, ironicamente, é o corpo emocional que é imune ao envelhecimento. Não há motivo para que as emoções envelheçam, porque a fonte de frescor e renovação está sempre à mão. Então, ou seja, depende sempre de você. Seu corpo emocional deve permanecer vigoroso, alerta, flexível e agradável às experiências. Acho que uma única frase, a leveza do ser. Aí é um outro livro que diz assim, não leve a vida tão a sério, né? Não é levar a vida sem responsabilidade, mas não leva a vida tão a sério. Às vezes nós damos tanto valor às coisas que não são essenciais e sofremos. E quando nós sofremos, nós envelhecemos mais ainda. Então é preciso que nós consigamos levar a vida com leveza. Olha, o que der para você mudar, você mude. O que não der para você mudar, não vai sofrer. Vai viver a vida, né? Se importe e se envolva com os espaços e com a vida onde te dão espaço para que você se envolva. Onde você não tem espaço, não sofra. E aí eu digo assim, olha, para uma mãe, para um pai, mas como não sofrer, né? Se a gente está ali no contexto, vai passear, vai pescar, né? Saia, vai viver uma outra realidade, deixa com que a pessoa bata a cabeça, com que a pessoa dê cabeçadas até ela sentir a necessidade de que ela precisa da tua ajuda, até que aquela realidade perceba que você tem possibilidade de ajudar. Mas não sofra por aquilo que
não te enxerga, ou por aquele que não te enxerga, né? É por isso que a gente deve englobar todas essas qualidades, né? As crianças naturalmente sentem a leveza do ser. Elas brincam e riem, esquecem os traumas e rapidamente se recuperam. Qualquer coisa que sintam, logo vem à superfície. Esse período descontraído pode não durar muito. Observando uma criança atentamente, você pode ver o começo das tendências que levarão ao sofrimento futuro. Conforme a sombra ensina suas táticas de projeção, culpa, remorso e todo o restante. É por isso que reconstruir o corpo emocional em longo prazo é a melhor estratégia para todo mundo. Seu futuro depende da eliminação do seu passado. Então, ou seja, olha que expressão bonita, né? Seu futuro depende da eliminação do seu passado. Ou seja, é a proposta, acho que de Fábio de Mello, né? Vire a página. Ou se não, arranque as âncoras que ficam te prendendo ao passado. Olha, a vida deve ser uma perspectiva de futuro. Nós não nascemos velho e morremos novo. Nós nascemos criança e vamos envelhecendo. Nós temos que ir para frente e não andar para trás. Quando nós deixamos e nos prendemos com a âncora da vida, vamos nos importando com as maquinações, com as maldades dos outros, com a falsidade dos outros, com os outros puxando o nosso tapete. Olha, não sofra por causa disso. Mais tarde ou mais cedo, as coisas são reveladas e aí você vai perceber de que você está exatamente onde deveria de ficar. Então, seu futuro depende da eliminação do seu passado. A chave é ter uma perspectiva que você pode implementar todos os dias. O que não falta são conselhos detalhados, né? E nós temos isso constantemente. Porém, sem uma perspectiva, até mesmo o melhor dos conselhos fica a esmo e fragmentado. Olha, se nós não temos uma perspectiva, não adianta o conselho. Se eu não tenho uma perspectiva de querer melhorar a vida, de querer melhorar o meu contexto social, olha, pode vir o melhor conselho. Se eu não tenho perspectiva de futuro, de sair de uma depressão, eu posso ir nos melhores psiquiatras, nos melhores psicólogos, mas eu não tenho perspectiva, eu não tenho abertura para me esforçar. E eu falo assim de que quando nós nos encontramos adoentados, se nós não nos esforçarmos para sairmos da nossa casa, a tendência é ir fechando cada vez mais as portas. Então, eu consigo, com o tempo, me comunicar com os parentes. De repente, eu consigo ficar só dentro da minha casa. De repente, eu consigo ficar só dentro da minha sala. De repente eu consigo ficar só dentro da minha cozinha, de repente eu consigo ficar só dentro do meu quarto e de repente eu consigo ficar só dentro de mim mesmo. Então daí eu falo assim, olha, eu não tenho essa perspectiva de futuro. Não tendo essa perspectiva, olha, não há remédio, não há psicólogo, não há psiquiatra, porque eu vivo uma vida fragmentada. A vida fragmentada o problema para mim é somente aquela questão, é somente aquele momento, né? Eu tenho uma variedade de momentos para serem vividos, mas não, eu me prendo àquela questão e parece-me que aquela questão me desestrutura em todos os outros contextos da vida. Então, olha, é preciso que nós nos abramos à realidade de um novo dia. Acho bonito aí o pessoal sempre falar bom dia, né? Realmente, que o nosso dia seja um bom dia Andréia Bruno, bom dia Donizete Mendonça, bom dia a todos aqueles que nos acompanham, né? Mas esse bom dia, ele pode se estender também nas nossas atitudes de querer
ter perspectiva. Uma perspectiva para a reconstrução do corpo emocional inclui ao menos alguns dos pontos a seguir. Tornar-se mais inteiro, ou seja, não olhar a vida de maneira fragmentada. Olha, se eu tenho um pequeno problema comigo mesmo, eu tenho isso para mim, né? Se eu não dormir direito à noite, dormir pouco, e eu antes de me levantar digo assim, olha, tome muito cuidado porque as pessoas não têm culpa por eu ter dormido mal à noite. Não desconte no outro aquilo que foi o que você conseguiu fazer, viver à noite, né? Então é tornar-se mais inteiro, ou seja, ver a vida com maior amplitude. Olha, o mundo não é só onde nós vivemos, né? Para brincar com a André e com Donizete, eu digo assim, o mundo não é só Lobo Leite. Lobo Leite está dentro de Congonhas, que é um pouco maior, né? E aí a gente fala assim, olha, perto de Congonhas nós temos Ouro Branco, Entre Rios. Se você estender mais um pouquinho, você vai ver que há algo maior do que Lobo Leite, que é Belo Horizonte. E se a gente se estende mais um pouquinho, daí nós vamos ver de que, além de Belo Horizonte, nós temos Brasília, nós temos Goiânia, nós temos tantos outros lugares. E se estender mais um pouquinho atravessando o oceano, nós vamos ver outros países e vamos ver gente, como o mundo é grande, eu estou fechado dentro do meu mundo. Aprender a ser resiliente, né? Olha, é preciso que nós aprendamos a ser resilientes. Olha, a vida nos ensina a termos essa amplitude para não sofrermos tanto quanto nós sofremos. Dissipar os demônios do passado, né? Eu falo que isso é muito interessante, né? Quantos demônios que vivem nos assombrando ao longo da nossa vida, né? Expulse esses demônios. Curar as antigas feridas, esperar o melhor de si, né? Não fique pensando, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não tenho jeito, eu não tenho conserto, eu não tenho, sim, tem. É o que eu digo aos meus pacientes, você nasceu já assim ou você se tornou assim ao longo da vida? Adotar ideias realistas. Olha, a gente que vive no mundo da fantasia. Eu falo na vida de comunidade, a gente vê muito isso, né? Há muita gente aí vendo santos e vendo Nossa Senhora aparecendo, né? Olha, coloque o pé na realidade. Vamos viver a realidade. Qual que é a nossa realidade? E eu trago como exemplo justamente isso, né? Em tempo de pandemia, que as pessoas estão aí lutando por emprego e tem pessoas passando por dificuldades, né? Não cabe a mim permitir que se gaste tanto em uma paróquia, né? Que se gaste com as coisas na paróquia. É preciso que eu ponha o pé na realidade, pense, olha, eu preciso valorizar aquilo que é o fruto do sacrifício dos outros. Então, colocar o pé na realidade é viver aquilo que você tem condições de viver. Empenhar-se. Olha, é preciso que nós nos empenhemos, de verdade, nos empenhar para uma vida melhor. Não só com esse olhar negativista, né, esse olhar negativo da vida. Há pessoas que antes de você abrir a boca, ela já diz assim, não vai dar certo. Calma, vamos empenhar. Ser generoso principalmente com a sua alma, consigo, né? Se você não se amar, quem vai te amar? Enxergar além dos teus medos, né? Aí a gente fala assim, olha, enxergar além dos nossos medos. Eu trago como exemplo assim, né? Como que a gente tem medo de coisas assim tão pequenas, né? Quanto um rato, né? Às vezes tem 10 pessoas no lugar, mas passa um rato, sobe todo mundo em cima de um balcão, de uma mesa, de um fogão, de uma cadeira, mas ninguém para pensar assim, gente, mas um rato é tão pequeno, nós somos muitos, né? E às vezes nós não pensamos isso, né? É preciso que a gente enfrente os nossos medos, né? Aprender a autoaceitação, né? Se autoaceitar.
Se é dessa forma, né? Comece a olhar para você, se aceite, né? Pense o quanto você também não é tão pobre que você pode enriquecer o mundo. Comunicar-se com Deus ou seu eu interior, né? Então são essas as propostas. O mais importante na reconstrução do corpo emocional é se tornar mais inteiro. As emoções não podem ser remodeladas isoladamente. Elas se fundem, se mesclam aos pensamentos, ações, aspirações, desejos e relacionamentos. Ninguém pode estar no mundo sozinho. Todo sentimento que você tem se desloca de maneira invisível rumo ao ambiente, afetando as pessoas ao redor, a sociedade e o mundo. Vocês lembram de que eu já havia dito isso, né? Se eu estou bem comigo mesmo, olha, tudo ao meu redor vai estar maravilhoso. Mas se eu não estou bem comigo mesmo, olha, o meu dia vai ser um fracasso. E eu já começo chutando o pé da cama. Depois de ter trabalhado com milhares de pessoas ao longo dos anos, a gente vai percebendo que sem a plenitude, tudo o que conseguimos criar é uma mudança superficial. Então, a gente vê muito isso no consultório, né? Então, sem a plenitude, sem um olhar por completo, a nossa mudança é superficial. Seria como esses encontros que acontecem, né? A gente vai no encontro, faz o encontro, se encanta com o encontro, terminado o encontro, a gente volta para a paróquia e parece que a gente quer transformar o mundo, trazer o céu para a terra, né? Diante do primeiro obstáculo, tudo cai por terra, acaba, né? É tudo superficial. Assim como a fé de muitas pessoas, né? É uma fé superficial. Diante da primeira dificuldade, a pessoa, eu vou desistir de ser católico, vou desistir de ser cristão, né? Sendo assim, vejamos se é possível abordar sua vida como uma realidade, um processo que engloba todo o pensamento e a ação que você já teve ou terá. Isso pode soar um tanto sufocante, porém, para escapar da névoa da ilusão, olha a nossa primeira fala, né? Tá lá no YouTube. A única maneira de sair é a realidade, é pisar na realidade. Na verdade, só há uma realidade. Você não tem como se separar dela. Nem vai querer, uma vez que puder enxergar a enorme vantagem de viver na plenitude. Seu self separado, seu eu separado, que tem uma participação pessoal no mundo, né? O seu eu, a sua pessoa que tem uma participação pessoal no mundo. Não se trata de quem você realmente é. Na verdade, isso pode ser uma total ilusão, e foi o que Buda disse. O self que você defende todos os dias como seu ponto de vista ímpar é uma ficção conveniente que faz com que o ego se sinta bem. Então, olha, essa questão da convicção conveniente, né? Quando a gente acha que a vida tem que ser exatamente do jeito que nós queremos, não. Isso é uma maneira de alimentar o teu ego. A vida é do jeito que vai se redesenhando e nós vamos nos adaptando sem sofrimento. O que o ego não percebe, no entanto, é que ele se sentiria muito melhor se abrisse mão da parte limitada e egoísta do mundo. Quando isso acontecer, o verdadeiro self pode emergir, né? O verdadeiro eu pode emergir. Então, e somente então, a plenitude será possível. Olha que coisa interessante, né? Quando acontecer o verdadeiro self, né, o verdadeiro eu que nasce, então a plenitude será possível. O que nós queremos, na verdade, é ajudá-los a pensar, né? O quanto estar bem na vida
depende muito mais de nós do que dos outros. Olha, se você não está bem, vá pescar. Se você não está bem, vai passear num shopping. Se você não está bem, faça aquilo que você gosta de fazer naquele dia. Se enxergue e pense de que para ser feliz depende somente de você. Não queira colocar nas mãos dos outros a tua alegria, a tua felicidade. Não responsabilize os outros pela tua infelicidade. Se você assim o faz, você está demonstrando o quanto você é imaturo. É preciso que se cresça cada vez mais. Somente crescendo é de que você vai conseguir viver a própria vida em Cristo. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Queremos te louvar, Senhor. Então lembramos de que nosso bate-papo sempre fica no YouTube da paróquia Nossa Senhora da Assunção. Você poderá acompanhar esse quanto os outros programas que nós temos gravado ao longo desses dias, né? Então que você acompanhe e possa ajudá-los cada vez mais, né? Depois nós vamos ter outros meios aí de comunicação, de catequese permanente, que está aí o Moca e o Sander criando, né? Seja bem-vindo, Sander. Mas está lá no YouTube e depois nós vamos ter lá eu não sei, uma playlist que fala, acho que é isso mesmo, né, Sander? Para poder vocês acompanharem a catequese permanente e essas nossas falas. Muito obrigado aí pela presença, que Deus os abençoe. Que o Espírito Santo nos renove hoje e sempre. Amém.